Vem cá, pastor. Vem cá. Aleluia. Mantenha o seu coração aberto, seus ouvidos abertos a ouvir aquilo que Deus tem a falar contigo nessa noite. Deus te trouxe a este lugar para se lançar diante dEle, para ouvir da boca dEle o que só os lábios dEle podem proferir a seu respeito. Você pode estender suas mãos para cá. Nós vamos orar pela vida do pastor Ricardo. Pastor Ricardo já tem me abençoado há muito tempo, a minha e minha esposa. Esteve conosco aqui no aniversário da igreja, nos abençoou demais. Eu não tenho dúvida que nessa noite não vai ser diferente. Estenda suas mãos para cá. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito coisas grandes neste lugar, Pai. Obrigado, porque o Senhor junta propósitos, Pai amado. Foi a Tua vontade que nos fez nos juntarmos, Pai. Eu te agradeço, porque esse homem tem sido uma bênção na minha vida, Senhor Deus, e na igreja, no Brasil como um todo. Eu te agradeço por isso, e que nessa noite, Pai amado, o Senhor possa soprar o Teu vento, Senhor Deus, sobre ele, através dele mais uma vez, Pai. Os nossos corações estão abertos. Fale o que o Senhor quiser falar, faça como o Senhor quiser fazer. É o que nós oramos a Ti, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Amém? Eu gostaria já de antemão de pedir para colocar o cinto de segurança. Hoje a gente quer ir bem mais fundo, amém? É uma honra poder estar aqui nessa casa tão preciosa pela segunda vez. Foi muito marcado pela primeira vez. Foi marcado por quê, pastor? Pela vida que vocês têm, pela realidade que vocês têm, né? Às vezes não, a gente viaja pelo Brasil. Esses dias eu viajei tanto, gente, de verdade, que teve um dia que eu acordei, eu não sabia onde eu estava. Eu demorei alguns segundos, para onde é que eu estou mesmo? Eu soltei a agenda no mês de julho, aí ela foi um pouquinho além do que eu gostaria. E eu gosto muito de ficar em casa, quietinho, estudando e orando, mas esse mês foi demais. Mas a gente entra em muitos ambientes, em muitas igrejas. E o Fernando está comigo, o líder da intercessão do Mevan Campinas, está com a gente hoje. Minha esposa está viajando, está na casa da mãe dela. E eu vinha falando para o Fernando a vida que tem nesse ambiente, né? Eu falei, Fernando, você vai ver que igreja viva, cara, que legal. Amém, é muito bom, gente. Então não é alguém que está subindo no púlpito e falando algo, não. Alguns lugares que eu viajei no Brasil, eu falei de vocês. Eu amo a vida, sabe? Se o salmista diz assim, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você imagina quando é que a gente tem que voltar? Porque se para ir a gente já vai alegre para voltar, a gente tem que voltar como? Rolando na rua, gritando, doido, correndo atrás do poste, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos saindo da igreja domingo à noite, parece que eles estão vindo de um velório, né, cara? Você fala, meu Deus, essa igreja eu não passo, cara, né? Porque se eu me alegrei quando me disseram, vamos, você imagina quando a gente está voltando, como é que a gente deve, né? Então assim, é uma alegria muito grande, tá? Se você não teve a oportunidade de adquirir os nossos livros, você pode passar atrás. 2 livros que falam sobre a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, o que aconteceu conosco no pecado e a restauração da nossa identidade, tá? Você pode passar lá atrás, abençoar a sua vida. Eu tenho recebido muitos testemunhos disso. Estamos escrevendo o 3º, logo vai sair, amém? Glória a Deus. Queridos, olhe para mim, deixa o Espírito ministrar seu coração. Eu estava orando para mim estar aqui, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu creio que é isso daqui que Deus tem para nós hoje, amém? Quando nós olhamos para o desenvolver da igreja no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, preste atenção para que você entenda a introdução disso. Nós vemos homens, mulheres que começaram muito bem. Se você é um amante do avivamento ou dos avivamentos como eu, que tenho como livro de cabeceira os Generais de Deus, né? Eu tenho os Generais de Deus como livro de cabeceira. Tem o da capa verde, que fala mais sobre milagres, e o azul, né, que fala sobre mover do Espírito. Eu tenho o azul, ainda não tenho o outro. E você vê Alexander Dow, Aimee St. McPherson, Kathleen Kuma, William Seymour, todos esses homens. E o escritor daquele livro dos Generais de Deus, ele não tem como propósito mostrar a falha de nenhum dos heróis da fé, mas ele mostra aonde cada um errou,
aonde cada um acertou. E o propósito dele não era mostrar nudez, mas mostrar os acertos e os erros. E quando eu olho para um livro daquele, Maria Éter, cara, pelo amor de Deus, a glória de Deus vinha por aquele lugar que era fora do comum. E depois você via aquelas pessoas cometendo aquelas falhas. Aí você fala, pastor, mas isso está na Bíblia? Não de forma tão escancarada. Quando você olha para a antiga aliança, você vê um homem como Davi, que erra no caráter, que planeja um homicídio. Mas quando você olha na nova aliança, você não vê nenhum dos apóstolos cometendo tais erros. Você não vê um apóstolo se perdendo na fama. O que eu quero dizer é que eu acredito que existe um caminho que nós podemos perpetuar no nosso andar com o Senhor. Porque às vezes a gente começa bem, mas a gente não consegue permanecer bem. Eu sou contra a frase, não importa como você começa, importa como você termina. Eu não gosto dessa frase. Você imagina se o construtor da sua casa pensasse nisso. Não importa como eu comecei, importa a beleza que vai ficar a sua casa. Deus me livre, né? Então para mim importa como começa, mas não importa só como começa, importa também como termina, porque o começo fala de fundamento, e o término fala de beleza. Mas eu não quero beleza se eu não tenho fundamento. Então o Evangelho ele precisa gerar fundamento na nossa vida, né? Nós nunca deveríamos ter perdido o primeiro amor. Mas será que existe um caminho aonde nós estejamos guardados, que nós estejamos protegidos? Será que existe um lugar aonde a gente possa permanecer? Será que existe ferramentas? Será que existe meios para que amanhã nós estejamos guardados? Porque uma coisa é quando uma ovelha tomba no pecado, outra coisa é quando um líder, o qual é admirado, influencia milhares ou milhões de pessoas, quando ele cai, ele leva muita gente com ele. Então existem coisas nas nossas vidas que a princípio o diabo ele não vai usar. Existe coisa, sabe aquela frase que diz: a vingança é um prato que se come frio? Essa frase é do diabo. Existe coisa que ele fala: agora não, quando chegar no momento certo eu vou jogar a carta na mesa e vou gritar truco. Por quê? Porque nós nem sempre erramos, falhamos por aquilo que nos falta. Muitas vezes nós erramos por aquilo que temos de excesso. Olhe para mim, nós não só erramos por falta, nós erramos por excesso. Como lidar com os excessos? Abra comigo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, deixa o Senhor ministrar o seu coração. Aleluia. Irmãos, eu tenho como propósito na minha vida fazer de tudo que for preciso para que eu esteja guardado. Eu quero fazer de tudo para que eu esteja guardado. E para isso eu creio que existe muitas coisas que nós podemos fazer. Atos capítulo 16, versículo 1, diz assim, Atos 16, versículo 1: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo, perceba, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, de Timóteo, davam bom testemunho os irmãos, tanto em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois sabiam que o seu pai era grego. Olhe para mim. Nessa passagem,
Timóteo tinha aproximadamente entre 16 e 22 anos. Um adolescente para um jovem. Ele era um bom discípulo. Todos davam bom testemunho dele. Então era alguém que todo mundo falava bem. Tem um negócio que eu não consigo entender muito na questão dos seus pais, porque a sua mãe era crente judia, e a gente sabe que na cultura judaica um judeu casava com outro judeu. Eu não sei aonde foi que a mãe de Timóteo se encantou com um grego, com Zeus, e se relacionou com ele. Mas o que a Bíblia diz é que o pai dele era grego, mas a sua mãe era crente. E quando nós falamos de maternidade, nós falamos de necessidade. Quando nós falamos de maternidade, nós falamos de emoção. Uma criança, quando chora, a mãe dá peito, mesmo quando ele não quer. Às vezes a criança nem quer peito, mas só para ele parar de chorar, a mãe dá. Ele caiu, a mãe dá peito, né? Ele não quer dormir, a mãe dá peito, para que ele possa mamar e dormir. Ou seja, a mãe fala do que? Do sustento, do suprimento, da emoção. Você pode ver que a mãe, quando pega um filho, traz para cá, o pai, quando pega, joga. Não é assim? Você não vê uma mãe brincando de jogar o filho, porque não é o instinto dela. Ela traz, porque a mãe ela traz, o pai envia. É a paternidade. A mãe lida com as necessidades emocionais, o pai lida com a formação. Quando você olha, eu estou trazendo tipos para que a gente possa entender. Quando você olha para a igreja, a figura da igreja é uma mulher. Sim ou não? Feminina. A noiva de Cristo é uma mulher. E qual é o sentido da igreja? O sentido da igreja é o mesmo sentido da mãe. As pessoas nascem através de quem? As pessoas nascem de novo através de quem? Da igreja. A igreja é o útero de Deus. Deus usa a igreja para gerar pessoas. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz através da igreja. Ok? Então a igreja é o lugar do emocional, é o lugar do sustento. A pergunta que eu tenho é: quem é o pai? Quando nós olhamos para a igreja católica, o problema da igreja católica não é que ela tem mãe. O problema da igreja católica é que ela não tem pai. Não é isso ou não? O problema da igreja católica não é ter mãe, porque mãe que todo mundo é para ter. A igreja é uma figura da mãe. Então o problema não é não ter mãe, é não ter pai. Porque a mãe lida com o emocional, mas o pai lida com caráter. Você sabia que Jesus não foi criado por Maria? Porque o primogênito era criado pelo pai. Ainda que José não fosse o pai biológico, quem formou Jesus foi José. E Jesus é conhecido como filho de Davi. Maria não era da linhagem de Davi. Quem era da linhagem de Davi era José. Porque geralmente o filho é reconhecido pela linhagem do pai. E quando nós olhamos para esse menino, numa transição, que talvez fosse um bom líder de célula, um bom ganhador de almas, alguém que todo mundo falava: olha como ele é uma bênção, porque tanto o pessoal de Derbe como de Listra dava bom testemunho. Era ou não era? Esse menino é uma bênção, como tem várias pessoas aqui, vários jovens. Esse jovem é uma bênção, fulano é uma bênção, como nós temos, não é assim? É uma bênção. E era assim, rapaz, Paulo, talvez alguém falou para Paulo assim: está vendo aquele menino ali? O nome dele é Timóteo, fica de olho nele. Esse menino vai explodir no Brasil. E Paulo ficou de olho em Timóteo, viu o jeito dele. E de repente Paulo ficou sabendo que a mãe dele era judia, era crente, mas o pai dele era grego. Quando nós falamos da Grécia, nós falamos de filosofia, nós falamos de mentalidade. Ou seja, o pai de Timóteo trabalhava com informação, mas não trabalhava com caráter, com valores. Às vezes nós achamos que nós somos o que nós aprendemos. Não, você não é o que você sabe, você é o que você se torna.
Quando o dia mal chega, você não vive do que sabe, você vive do que é. O dia que a dor, o corpo dói, você sabe se você tem fé ou se não tem. Se não tem, você fala, é o remedinho mesmo, porque eu creio que Jesus levou a enfermidade, mas eu não dou conta não. Por quê? Porque a gente sabe que é verdade, mas ainda não é a nossa verdade. Ainda não é a nossa realidade. A igreja brasileira não sofre por falta de informação, de teologia. Ela sofre por excesso. A gente tem muita informação, mas falta a realidade. Falta a verdade. E quando Paulo decide que Timóteo vai andar com ele, que ele puxa o histórico familiar, sabe que a mãe dele era crente, mas o pai era grego, ele diz para Timóteo, vem cá, você quer andar comigo? Eu vou cuidar de você. Timóteo falou, eu quero. A primeira coisa que Paulo diz para Timóteo, abaixa as calças para mim. Como é que é? Abaixa as calças para mim. Por quê? Porque todo mundo sabe que você é uma bênção, mas eu vou tocar em áreas da sua vida que você não teve um pai para tocar. Eu quero mexer com lugares que as pessoas não veem. Eu quero tocar em áreas que nunca ninguém tocou. Paulo estava falando, eu vou circuncidar você. Eu vou tocar no teu órgão genital. Ou seja, eu vou tocar na tua intimidade. Porque, Timóteo, se você não for tocado na sua intimidade, a tua imoralidade pode te destruir amanhã. Eu preciso que você fique nu para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando de nudez? Amém? Baixa a roupa, Timóteo. Paulo, eu sou uma bênção, eu sei que você é, mas você não teve pai para fazer isso. Sua mãe é crente, mas mãe não circuncida filho. Quem circuncida filho é pai. Mais de 70% dos filhos no Brasil não tem nome do pai no RG, no certidão de nascimento. No Brasil, nós temos uma padroeira, que na verdade nem é para ser padroeira, era para ser madroeira. Porque se é mãe é madroeira, só é padroeira quando tem pai. Então até o nome está errado. A gente coloca nome, colocar o nome de padroeira naquela que é mãe. Então era para ser madroeira. Por quê? Para que você não entenda a importância. O Deus que tinha em Éfeso era um homem ou uma mulher? Quem, gente? Era ela, deusa Diana. A primeira, como é que fala? Esqueci o nome. A primeira reunião, o primeiro censo, não, que a igreja católica fez foi em Éfeso. Concílio, obrigado. O primeiro concílio foi em Éfeso. E foi em Éfeso que Maria deixou de ser a mãe de Jesus e foi estabelecida como corredentora. Coincidência, né? Deus dos Efésios. Por quê? Porque a ideia é: você tem mãe, mas não tem pai. Você tem alguém que se preocupa com as suas necessidades, mas não se preocupa com a sua formação. Só que existem excessos nas nossas emoções, na nossa alma, que precisam ser lidados hoje, porque aquilo que você não lida hoje pode destruir você amanhã. Aquilo que não é tratado hoje pode ser uma arma contra nós amanhã. A avareza, a imoralidade, a ganância, a rebeldia, coisas que precisam ser tratadas. Mas como ser tratado? Se tudo que eu quero é só um abraço, e eu não sou contra o abraço. Tudo que eu quero é só alguém que me entenda. E Paulo está falando para Timóteo: não. Se você vai andar comigo, eu vou tocar em áreas da sua vida que nunca ninguém tocou. Agora só entenda uma coisa: não era constrangedor só para um jovem
ficar despido diante de um homem. Era constrangedor para o homem também tocar na intimidade de um jovem, porque a circuncisão era feita no 8º dia. Agora, outro detalhe: quem circuncidava os filhos era o pai. Por quê? Porque era uma coisa muito delicada. Pegava uma pedra chamada pedra de pederneira, pegava o órgão genital da criança, colocava sobre a pedra, e o pai cortava o excesso do prepúcio. E por que o sacerdote não fazia? Porque o sacerdote não ia ter o mesmo cuidado que o pai. Por quê? Porque o pai queria ser avô, e por ele querer ser avô, ele não ia errar na circuncisão, porque quem erra na circuncisão castra. Uma igreja que não tem um ambiente de paternidade, que só tem um ambiente de liderança, ela não circuncisa, ela castra. Por quê? Porque no ambiente de liderança existe competição, mas no ambiente de família ninguém compete. Todos torcem pelo crescimento do outro. Quando o pastor da igreja tem uma visão paterna, ele celebra quando o seu filho sobe e prega mais que ele. Quando o pastor viaja, que ele sabe que o liderado arrebentou, que o pastor chega de viagem, o pessoal diz: ó, o cara está pregando muito. Abaixa no pastor, ou se manifesta no pastor o espírito que manifestou em Saul. Para ele dera 10 milhares, para mim só deu milhares. O que falta para ele senão a igreja? Não prega mais. O que ele está pensando que é? Só que se for seu filho, você vai falar: uau, esse é meu garoto. Jesus disse que nós faríamos obras maiores que ele. O que ele não disse foi que nós seríamos maiores que ele. Porque não importa o que você faça, seu pai sempre vai ser maior. Você pode ter faculdade e o seu pai nunca ter estudado, você vai precisar continuar pedindo a bênção dele. Então, Timóteo tinha filosofia, tinha informação, mas ele precisava ser tocado em algo que nunca ninguém havia tocado. Olhe para mim, existem áreas na minha vida, na sua vida, que nós nunca deixamos ninguém tocar. Nós não queremos que toca. Na verdade, nós não queremos nem que saiba. Imagina, pastor, alguém souber isso da minha vida, Deus me livre. Deixa eu te falar, quem não encontra um ambiente para confessar a tentação, vai precisar de um ambiente para confessar pecado. É melhor ficar vermelho por ter que abrir uma tentação, do que ficar vermelho por ter mostrado o pecado. A tentação em si não é considerada um pecado, porque senão Jesus teria sido tentado. Isso está aqui na minha vida, nunca ninguém vai saber. Deixa eu te falar, Deus sabe. O diabo também sabe. Quando eu trago algo para a luz, ele já perdeu a força, porque ele age nas trevas. Quando eu encontro um ambiente paterno, quando eu encontro um ambiente que quer me fazer crescer, eu trago para a luz, aquilo não se torna uma arma contra a minha vida. Escute, você pode ouvir isso e entender de várias maneiras. Eu entendo como um fundamento para a minha vida. Os excessos, aquilo que eu tenho demais, apetite demais é glutonaria. E quando eu estou falando de apetite, eu estou falando em todos os aspectos. As 3 tentações de Jesus são o fundamento das 3 tentações, e todas as demais tentações parte das 3: apetite, fama e poder.
Essa foi as 3 tentações de Jesus. Apetite. Pede que essa fé se transforme em pão. Levou para um lugar bem alto, mostrou todas as riquezas do mundo. Fama. Atira-te aqui abaixo. Poder. Esses são os 3 apetites. As 3 tentações de toda a humanidade. E os homens e mulheres que nós vimos cair, caíram em uma dessas 3 áreas. Por não ter lidado com seus apetites. Por ter desejado a fama. Ou por ter tentado provar o poder que tem. E quando nós não conseguimos lidar com isso, quando nós não enxergamos isso como algo que pode nos destruir amanhã, nós podemos viver como Timóteo, que todo mundo fala bem, é uma bênção, mas que tem área da nossa vida que nunca foi tocada. E nós precisamos de alguém em Deus, que possa tocar em áreas da nossa vida que nunca foi tocada. Talvez você possa olhar para você e dizer: eu não preciso. Deixa eu te dizer, eu sou cristão desde os 13, pastoreei uma igreja por 25, sou casado há 27, e eu preciso. O meu pastor, o pastor Juscelio, diz assim: Ricardo, viaje para o Brasil, vá para todos os lugares, não se preocupe com o freio, se preocupe só com o acelerador, o seu freio está comigo. Porque todo carro com muita potência precisa parar. Às vezes a gente só pensa na velocidade, mas a gente precisa de freio. E se você não tem ninguém que te freia, mais cedo ou mais tarde você vai bater. O freio de qualquer carro é desenvolvido de acordo com a potência do motor. Vocês estão entendendo o quanto é importante nós encontrarmos alguém em Deus? Eu não estou falando de chamar alguém de pai, ainda que eu também não vejo nada errado se você reconhece isso em Deus. Eu não estou falando sobre a substituição da paternidade biológica. Ninguém pode substituir a sua paternidade biológica. Ninguém pode substituir a tua paternidade em Deus. Ninguém pode ser Deus na sua vida. Mas ninguém pode substituir a tua paternidade ministerial. Para mim, na minha doutrina, Jesus teve 3 paternidades. Só na minha. A paternidade de Deus, a paternidade de José e a paternidade de João Batista. Paternidade espiritual, paternidade biológica e paternidade ministerial. Através de Deus, Ele aparece espiritualmente. Através de José, via Maria, Ele nasce biologicamente. Através de João, Ele nasce ministerialmente. Tem gente que nasceu de novo, mas nunca nasceu ministerialmente. E aí, está salvo, mas não desenvolve ministério. Porque para você viver uma paternidade ministerial, você precisa deixar desenvolver-se em um útero. Precisamos de um útero ministerial. E era isso. Abra comigo 1 Coríntios. Eu não sei se esse silêncio de vocês é bom ou é ruim. Eu não sei se é atenção, se é escândalo, se é... Não sei o que falar, pastor. Mas no final vai estar tudo certo. Eu quero que você pense no que você está ouvindo. 1 Coríntios capítulo 4. (4:14) de 1 Coríntios
4,14, diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Versículo 15, por quê? Porque ainda que tivesses milhares de preceptores, essa palavra preceptor é pedagogo, preceptor é pedagogo, mestre. Por mais que tenhais milhares de preceptores em Cristo, não tenhais contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei. Paulo está dizendo, muita gente ensina vocês aí, está tudo certo, mas quem gerou foi eu. Vocês têm mestre, mas pai foi eu que gerei vocês. E olha o que ele diz no 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho. Por que Timóteo é o meu filho? Porque eu toquei em áreas dele que ninguém tocou. Nós temos uma igreja que tem mãe, mas tem uma paternidade grega. Tem muita informação, mas não tem formação nenhuma. Não deixa ser tocado. Quando você vai para um curso teológico, chega uma hora que você vai aprender sobre as cartas pastorais, que são 3. As cartas pastorais são 3: 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Aí você fala, por que as cartas 1 Timóteo e 2 Timóteo são cartas pastorais? Porque é carta de pai para filho. Romanos, Paulo diz, a igreja de Roma, Coríntios, a igreja de Coríntios, Gálatas, a igreja dos Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses. Quando chega no Timóteo, ele não diz a igreja, ele diz ao meu filho. Cartas pastorais nada mais é do que um pai escrevendo para o filho. A gente faz um absurdo no curso de teologia. Uau, as cartas pastorais são carta paterna. Cuida-te de ti mesmo, meu filho. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Por quê? Porque as pessoas podem se embriagar com o seu dom. O seu pai não. As pessoas podem se embriagar com o tanto que Deus te usa. O seu pai se preocupa com o quanto Cristo é formado. As pessoas estavam, uau, Timóteo é uma bênção pregando. Paulo não se embriagou com isso. Você é uma bênção, mas se eu não cuidar de você, você amanhã pode virar outra coisa. Você pode virar outra coisa amanhã. Então é importante que hoje você encontre um lugar onde alguém possa fundamentar você. Abra comigo no livro do Êxodo, capítulo 4. Deixa eu tornar um negócio um pouco pior do que isso. Êxodo capítulo 4. Nós sabemos que o começo do livro do Êxodo está falando do nascimento de Moisés, da fuga de Moisés. Os 40 anos ele foge, com mais 40 anos Deus aparece para ele através da sarça, não é isso? Deus passa um tempão tentando convencer Moisés. Não vou, não sei, não sei falar. E Deus fala, não, né? Deus passa um tempão convencendo ele. Capítulo 4, Deus concede poderes a ele. Agora vamos ler o versículo 24, ver se tem cabimento. Todo o tempo que Deus investiu convencendo ele, dando poder para ele, ver se tem cabimento, que você vai ler agora. Êxodo 4, 24. Estando Moisés no caminho, que caminho? Para o Egito. Depois que Deus convenceu ele está indo para o Egito. E aí ele para onde? Numa estalagem. Para quê? Para descansar. Estou indo fazer o que Deus me mandou, fazer a obra do Senhor, aleluia, glória a Deus, vou descansar.
Estando Moisés no caminho, na estalagem, encontrou o Senhor e o quis. Queria o quê? Ué, por que o senhor investe esse tempo todo convencendo o cara? Dá poder para o cara, agora quer matar o cara, Deus. Não consigo entender. Foi um tempão, não sei falar, não vou, quem sou eu? Moisés, eu vou te usar, vai, eu vou ser contigo. Agora o cara para dar uma descansada. Deus falou, vou matar esse cara. Não faz sentido. Porque ele foi descansar que Deus queria matar ele? Não, olhe para a Bíblia. Deus o quis matar, versículo 25. Então Zípora, quem é Zípora? A esposa de Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, cortou, circuncidou o filho, lançou aos pés de Moisés, tipo assim: Moisés, pega o prepúcio para fazer de conta que foi você que circuncidou. Preste atenção. Lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Deus tinha um chamado para Moisés, e você sabe a dimensão do chamado, mas Deus queria matar Moisés. Por quê? Porque não circuncidou o seu filho. Sabe o que eu entendo? Moisés, você tem um chamado violento. Eu te criei para ser um libertador, mas você não está enxergando a próxima geração. E eu não quero só usar você, Moisés, eu quero usar o seu filho. Mas você não circuncidou ele, então eu vou matar você. Agora, por que, eu te pergunto, Moisés não circuncidou o filho? Porque você não vai ler em lugar nenhum que Moisés foi circuncidado. Você ensina o que sabe, mas só gera o que é. Você ensina o que sabe, mas só gera o que é. Você pode trazer informação, mas não pode trazer realidade. Agora, por que Moisés não circuncidou? Porque ele não foi circuncidado. E por que ele não foi circuncidado? Porque fala que um homem da tribo de Levi, não aparece nem o nome do pai dele, casou com uma mulher. Aí, depois que ele casou com essa mulher, não aparece mais o nome dele. Aí só tem mulher na vida de Moisés. É a mãe, é Miriam que foi olhar ele lá no rio, é a filha de Faraó, é a empregada de Faraó. Só mulher cuidando de Moisés. Eu comecei falando da figura da igreja. Só tem mulher ao redor dele. Foi criado. A Bíblia diz em Hebreus que ele era chamado filho da filha. Não tem pai, mas é filho da filha. Não era filho de Faraó, era filho da filha de Faraó. Não tem uma referência de homem. Eu não estou falando de homem cancelando as mulheres, vocês estão entendendo? Eu estou falando da figura de formação. Como que Moisés vai circuncidar o filho, se ele mesmo não foi circuncidado? Como fazer? Como nos tornarmos geracionais, se nós não fomos? Como passar um bastão, se nós não recebemos? Como? Se nós não recebemos. Ninguém nunca me falou nem que tinha bastão. Me colocaram no meio de uma favela, me deram 6 pessoas, um salãozinho, um cachorro que não faltava um culto. Graças a Deus por aquele cachorro que a irmã levava, porque a irmã que levava dormia no culto, mas quando eu falava mais alto o cachorro latia, pelo menos ele. A irmã que levava o cachorro dormia no culto de roncar. E quando eu me empolgava um pouco, o cachorro latia, eu falava glória a Deus por esse cachorro. Me colocaram, e minha questão não era estar no meio de uma favela, que me colocaram tipo assim, morra aí. Só que lá a coisa prosperou.
cresceu, foi crescendo, foi crescendo. A coisa melhor do mundo é você ter pai. Moisés, deixa eu te falar uma coisa, Moisés é o único caso na Bíblia onde a mulher circuncida o filho. Moisés é o único caso na Bíblia que a mulher circuncida o filho. Por quê? Porque Moisés não teve. Eu preciso pensar na minha vida, não só como o meu ministério, não só como a minha vida, mas como aqueles que vão vir depois de mim. Quantos ministérios no Brasil que hoje nós só temos os elefantes brancos? Sabe do que eu estou falando? Só que você passa aqui e fala, uau, aqui tinha fila para entrar. São Paulo tem isso, na Pompeia tem isso. Por quê? Porque deixaram a estrutura, mas não passaram o bastão. Nós precisamos de uma igreja que continua. Deus é um Deus geracional, Ele é um Deus de Abraão, Ele é um Deus de Isaac, Ele é um Deus de Jacó. Israel nada mais é do que 12 filhos de um homem. Como? Abra comigo, Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Josué, capítulo 5. Acharam? Capítulo 5, versículo 4. Josué 5,4 diz assim: foi esta a razão porque Josué o circuncidou, porque todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram mortos no deserto, porque todo o povo que saíra estava. Por que Moisés não estava? Se todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, porque todo o povo que saíra do Egito, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia? Quem foi que liderou esse povo no deserto? Quem foi? Por que não circuncidaram? Porque o líder não era. O líder não era circuncidado. E aquilo que não é estabelecido em você, você pode até ensinar, mas você não consegue formar. Eu já ouvi falar, eu não sei se tem avô aqui nessa noite, mas eu já vi falar que ser avô é tão bom, que se pudesse não teria sido nem pai. Eu ouvi falar. Eu tenho uma filha de 22 anos, espero que Jesus volte antes para ela não precisar casar. Enfim, mas diz que ser avô é melhor do que ser pai. Só que não tem como você ser avô se você não foi pai. A igreja que Deus quer levantar é uma igreja geracional. O que nós precisamos entender é que nós não podemos ter um ministério pensando no eu. Que não adianta só eu ser bem sucedido. Eu preciso preparar o caminho para o que vem depois de mim. Nós não podemos ter um ministério que quando o líder morre, acabou. Nós precisamos ter uma visão geracional. E o que acontece com Josué? Josué para e diz: nós estamos prestes a entrar em Canaã, mas ninguém vai entrar se não for circuncidado. Ninguém vai entrar se não for circuncidado. Existem coisas na nossa vida que nós podemos não entrar se não tirar os excessos da nossa vida. Pastor, eu sinto que eu não preciso. Eu olho para mim, eu não preciso. Quando você diz que eu não preciso, você sabe o que eu entendo?
Um dia que você não saiu de casa, passou o dia inteiro em casa, não estava muito calor, estava meio frio. Quando chega no final da tarde, você fala: eu sinto que eu não preciso tomar banho. Não suei, não saí, não está calor. Você pode não estar sentindo mau cheiro, mas você precisa do banho. Existem coisas que você não vai atrás, não busca por causa de uma necessidade, mas por um princípio. Escute, edifique a sua fé antes da tempestade, porque no dia da tempestade você não acha ela. Edifique a sua fé antes da tempestade, porque no dia que o vento soprar, você não vai ter fé para aquilo lá não. Aí deixa a casa cair, contrata as caçambas, tira o entulho e começa a edificar a fé. Pegou gripe, estou tomando vitamina C para a próxima, né? Porque para essa não serve. Você está tomando vitamina C para a próxima. Para essa daí não serve, meu filho, ela já está aí. Então tem coisas na minha vida que eu tenho que trabalhar como fundamento, como princípios. Aí quando você ouvir isso, talvez você esteja falando: não, pastor, está falando só de ministério. Eu estou falando de empresas, de negócio, eu estou falando de todas as áreas. De lugares que nós temos excesso em nós e estamos entrando, mas não estamos prontos. Hoje nós temos uma bancada evangélica, quantos estão se perdendo lá dentro? Pastor, porque o ambiente é podre. O ambiente pode ser o que for. Você é o sal, você é luz. Não é um ambiente que molda você, é você que molda o ambiente. Você não foi colocado no lugar para ser influenciado, você foi colocado no lugar para influenciar. Se você sabe quem você é, você influencia. Se você não sabe quem você é influenciado. Então o problema não é estar na política, é você não saber quem você é e querer entrar num território que você não pode. Existem coisas na minha vida que eu preciso colocar na mesa, eu preciso abrir meu coração, eu preciso partilhar. E eu tive uma inclinação muito forte quando eu estava orando ontem e hoje, para trazer essa palavra para vocês, para trazer essa verdade, a importância de você só não ter um bom testemunho como Timóteo, mas de ter alguém que consegue enxergar em você o que ninguém está enxergando. Alguém que vai parar você. E eu sei que parar a gente às vezes é ruim, mas você precisa de alguém que tenha o freio. Diga: para. Como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Como é que está seu relacionamento? Como é que está não sei o quê? Aí o pastor liga: como é que está? O pastor está viajando, como é que você está? Pastor, minha célula foi uma bênção. Eu não quero saber da tua célula, cara. Eu quero saber da tua casa. Eu quero saber da tua vida. Depois você me fala da célula, mas mais importante do que o que você faz é quem você é. Porque quando você me falar como está a sua vida, a sua família, eu já sei como está a sua célula. Quando eu souber que você está bem, pastor, estou orando, Deus está falando comigo, minha casa está uma bênção, amém. Agora fala da célula, mas eu já sei como é que ela está. Da onde você tirou isso? A Bíblia nunca diz como é que Adão se relacionava com Eva, mas diz como é que Adão se relacionava com Deus. A Bíblia nunca diz que Adão chegava em casa e dava um beijo na mulher, mas o nível de encontro que ele tinha com Deus, eu imagino como é que era em casa. Então você não precisa me falar como é que é o seu casamento, eu só quero saber como é que é a sua vida com Deus. Porque quem se encontra com Deus, irmão, vai ter um bom encontro em casa. Você está entendendo? Porque a vida com a minha esposa depende muito da minha vida com Deus. É na minha devoção que eu tenho contemplação. Na minha devoção eu tenho contemplação. E o que eu contemplo na minha devoção, eu manifesto na minha relação. Mas se eu não tenho devoção, se eu não tenho contemplação, eu vou sacrificar a minha devoção e consequentemente a manifestação no mundo. E eu estou falando agora do sacerdócio a Deus, a santos e ao mundo. Nós não sabemos o que é isso. Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na tua vida. E agora não estou falando propriamente de propósito ministerial. Há muito tempo eu perdi a visão do dualismo, do sagrado e do secular. Eu não acredito no sagrado e no secular. Eu acredito que tudo é sagrado. O dualismo só passou a existir por causa do pecado. A terra não era duas realidades. A terra antes do pecado era uma extensão. Por isso que Jesus diz que seja feito na terra como é feito.
como uma extensão. A terra era para ser uma extensão dos céus. Então você pode ser vocacionado para ser um empresário, para ser um político, para ser um professor, para ser um médico. Nós somos vocacionados para isso. E quando você é vocacionado para isso, você é tão sagrado quanto eu, quanto Lucas e quanto os demais pastores que foram chamados ministerialmente. Dá para você entender isso? Nós que separamos o que não pode ser separado. Mas para cada lugar que eu fui chamado, para cada território que eu vou entrar, eu não posso ter excesso. Eu não posso ter excesso. E como eu comecei falando, nós não sofremos apenas com falta, nós sofremos com excesso. Os excessos estão nos destruindo. É tempo, queridos, de nós reestabelecermos alguns valores e alguns fundamentos na nossa vida. É tempo de nós colocarmos na mesa aquilo que pode ser uma arma poderosa na mão do diabo contra a nossa vida amanhã. Por quê? Porque quando você começa a andar em lugares mais altos, os ventos começam a bater de forma mais forte. Nos lugares mais altos, os ventos batem mais forte. Existem níveis de tentações, de batalha que você não atinge, você não sofria ontem. Tem jovem que pensa: rapaz, o dia que eu casar vai acabar o meu problema de moralidade. Tá bom, dorme com isso. Se fosse assim, nenhum casado pecava. Você não vence imoralidade no casamento, você vence imoralidade na cruz, em Cristo Jesus. É Ele que nos faz vencer pecado, não é marido nem mulher. Consegue entender isso? Então, quando eu não consigo lidar com isso, quando eu não consigo encontrar um lugar onde eu possa sentar, ser discipulado, ser ministrado, abrir o meu coração, quantos casamentos que foram destruídos poderiam estar juntos até hoje, se tivesse coragem de colocar na mesa os excessos de ambos os lados? Mas quando estourou, não tinha mais jeito, era crônico. Por quê? Porque quando chegava na igreja, os dois riam. Era lindo de se ver. Rapaz, é tão perfeito que eu nem acredito. Pastor, nosso casamento a gente nem briga. Eu tenho medo do dia que brigar, vai matar o outro. O pastor Juscelio disse que todo casamento bom não é aquele que não briga, mas é aquele que aprendeu a brigar. A gente precisa aprender a brigar, irmão. Mas aquele que nunca briga, eu fico com medo do dia que... porque vai escondendo. Mas a gente não tem coragem de mostrar nossa nudez. O que é que vão pensar de mim, o meu cargo, a minha posição? Não se preocupe com isso. Num ambiente paterno, a tua nudez não te diminui e os teus dons não te aumentam. Quando eu era pastor, na nossa igreja, eu dizia, quando um jovem ia pregar pela primeira vez, eu falava para ele: cara, fica tranquilo, se pregar bom, não te promove, e se for ruim, não te rebaixa. Não, pastor, eu falei: não, aqui é a sua casa, cara. Se der certo, você não vai ser promovido para nada, e se for ruim, você não vai ser rebaixado. Aqui é a sua casa. Amém? Porque senão você quer fazer uma performance. Quando você está na sua casa, você não faz para ser, você é, por isso você faz. Aqui eu estou na minha casa, se eu não puder errar aqui, eu vou errar onde? Escute, irmãos, aonde o perdão não foi exigido, o amor nunca foi provado. É por isso que Deus te ama, porque Ele te perdoou, te perdoa e vai te perdoar. Porque aonde o perdão não foi exigido, o amor não foi provado. Eu quero um ambiente, irmãos, não onde eu preciso ser um hipócrita, não onde eu preciso ser mascarado. Eu quero um ambiente onde eu possa rasgar o meu coração. Eu quero um lugar onde eu possa ser eu. Quando eu falo que eu possa ser eu, não é que eu estou conformado com os meus erros, mas onde não vai se tornar uma arma contra mim. Porque é melhor um homem conhecer a minha nudez do que a internet inteira ficar sabendo. É melhor alguém saber da minha fraqueza do que ser divulgado nas redes sociais. Preste atenção nisso. Eu creio que essa palavra vem como uma espada nessa noite para essa casa. O
que Deus quer fazer na vida de vocês, o que já está fazendo aqui é muito grande, cara. O que Deus está fazendo na vida de vocês é muito grande, mas olha para os fundamentos. Olha para os fundamentos. Olhe para os fundamentos na sua vida. Jesus nunca fez um milagre sem passar por João. Ou será que ele não podia ter feito? E por que ele foi para João? Ressuscita o morto aqui, Jesus começa o ministério. Para que ir lá para João, andar tudo isso? Vai para o tanque de Betesda, cura os 3 ali, você vai ver que a igreja começa em alta. Não, ele faz uma viagem para ser batizado por um batismo que não precisa. Batismo de arrependimento para quê? João falou, rapaz, eu que preciso ser batizado a ti, por ti tu vens a mim. Jesus falou, deixa por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. A palavra justiça no grego é de kaiosune, estado daquele que é como deve ser, condição pela qual o homem é aceito diante de Deus. Jesus está dizendo, João, pelo amor de Deus, você é o meio pela qual eu sou aceito diante de Deus. E quando ele sai das águas, o céu se rasga e Deus fica empolgado. Por quê? Por causa do batismo? Deus fica tão empolgado que até o povo da terra ouve. Este é o meu filho. João disse que ele era o cordeiro. Os céus disse que ele era filho. Sabe por quê? Porque João reconhecia o que ele ia fazer. Os céus reconhecia quem ele era. A terra sempre vai reconhecer o que você faz. Os céus não, sempre vai reconhecer quem você é. E agora ele sai das águas. O céu se abre, o Espírito desce sobre ele. Ele vai para o deserto, mas ele não vai para o deserto antes de se submeter. Depois de alguns anos ele está pregando no templo, pregando e evangelizando. Aí chega os fariseus e todo mundo pergunta para ele, com que autoridade você está fazendo isso? Ou quem foi que te deu essa autoridade? Com que autoridade você faz isso? Quem foi que te deu? Se fosse eu, estaria dito, eu recebi do meu pai. Aleluia. Sabe o que ele disse? Vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? O que tinha a ver a pergunta deles com a resposta de Jesus? Nós não sabemos. Ele falou, então também não vou falar com que autoridade eu faço. Se você não reconhece ninguém como autoridade, ninguém pode circuncidar você. Se você não se submete a ninguém, você não pode ser abençoado por alguém. Hebreus capítulo 7, versículo 7 diz, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Não é que o pior é abençoado pelo melhor, porque ninguém é melhor que você. Então quem é superior a mim? Não sou eu, não é o Lucas. Superior é você, é quem você reconhece. Eu não reconheço ninguém, então ninguém pode abençoar você. Porque às vezes nós não reconhecemos ninguém como voz sobre a nossa vida. Você está entendendo isso? A importância de nós nos submetermos. Eu fui pastor, como dizem, eu fui pastor sênior por mais de 25 anos. Agora eu voltei a ser obreiro. É terrível, cara. Pastor sênior por mais de 25 anos, agora eu sou obreiro. Termino o culto. Pastor José, está precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo, estou indo embora. Pastor Jean, está precisando de alguma coisa? Não, está tranquilo, estou indo embora. Mas quem mandou você fazer isso? Ninguém. É que eu quero uma autoridade maior. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá ou se eu vou ficar para sempre, mas eu quero usar esse tempo para estabelecer princípio. Que quando eu comecei com 22 anos, que eu achava que eu era a vaca sagrada da cidade, eu achava que eu era o pastor dos pastores da cidade, eu achava que eu era o cara da cidade, e eu passei atropelando um monte de coisa. Só que 25, 26 anos depois, eu tive a oportunidade de recomeçar como obreiro. O seu nível de autoridade está ligado diretamente no seu nível de submissão.
A sua altitude, qualquer pessoa pode chegar num lugar alto, mas só se estabelece lá se tiver fundamento. Então a sua altitude depende do seu nível de profundidade. Se você não é profundo, você não pode ser alto. Dá para você entender isso? Então, pastor, mas aí assim, não fica ruim. O senhor tem que se rebaixar. O meu amado Jesus saiu da mesa e foi lavar os pés. Lavar os pés não te faz menor quando você já sabe quem é. Lavar o banheiro não te diminui. Lavar o banheiro só te diminui quando você não sabe quem é. Quem sabe quem é, lava pé, lava banheiro, lava qualquer coisa. O pastor, o senhor não viu a minha voz? Pastor, uma voz dessa não lava banheiro, então vai cantar lá. Existem coisas que não é para nos maltratar, tem coisa que é para nos educar. Eu estava falando para o Fernando na nossa vinda, eu já estou terminando. O pessoal do louvor pode vir, por favor. Eu estava falando para o Fernando, um pai nunca corrige um filho para maltratar, sempre corrige um filho para ensinar. A disciplina é pedagógica, ela não é para maltratar. Quando Deus corrige, Ele está dizendo, eu estou querendo te ensinar, não é maltratar você. Um pai não diz para o filho, agora eu vou te maltratar para você aprender. Não, eu quero te ensinar, eu vou usar a vara para que você aprenda. Existem coisas na nossa vida que não é para maltratar, é uma pedagogia. Aprenda e você não precisa ficar aí. Talvez se alguns de nós tivessem ouvido uma palavra como essa anos atrás, se alguns líderes tivessem ouvido, eu não estou falando isso de uma forma de alguém que está imune, eu estou falando que esse é o caminho que eu tenho decidido viver. Eu quero prestar conta, eu quero dizer aonde eu estou, eu quero ser transparente, porque só tem problema de prestar conta quem está fazendo coisa errada, só tem problema de dar justificativa aquele que não tem nada para justificar. Fulano justificou, falou porque não vinha, não, porque ele não tem justificativa mesmo. O que não se justifica é injustificável. Você está entendendo? A unção que eu reconheço, eu atraio. A unção que eu reconheço, eu atraio. Quando eu respeito alguém, quando Eliseu respeitou Elias, ele atraiu a unção. Todos nós temos excessos, irmãos, e precisamos olhar para isso. Eu quero te convidar a estar de pé comigo, por favor. Eu não sei o que é que você vai fazer com isso que você ouviu hoje. E eu entendo que isso é uma mensagem para a gente ouvir. Por isso não tem tanto barulho. E eu sei que a igreja também aqui é para ouvir a palavra. Eu conheço o ambiente de vocês, eu gosto disso. A gente faz barulho antes e depois, mas agora é hora da gente ouvir. A média dessa igreja é uma igreja jovem. Olhe para mim. Não basta só sonhar grande, precisa ser profundo. É preciso sonhar, mas precisa se fundamentar. E se fundamentar muitas vezes é tirar os excessos, é deixar alguém tocar em lugares que nunca foi tocado, é ter coragem de abrir o que nós nunca abrimos, é ter coragem de abrir o nosso coração e dizer: eu sei que Deus tem algo na minha vida, eu quero me render, eu quero ser tratado, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu não quero só ser alguém que começou bem, eu quero terminar bem, eu quero estar fundamentado. Feche teus olhos, por favor. Eu sei que Deus falou com pessoas aqui. Eu sei que tem coisas no seu coração. Eu
Eu sei que tem pessoas aqui que o coração queima por causa de um chamado, por causa de algo que Deus um dia despertou. Mas muitas vezes você acredita que não vai acontecer por causa das batalhas que você tem, dos excessos que você tem. Chegou o tempo de tirar os excessos. Chegou o tempo da circuncisão, para que nós possamos entrar naquilo que Deus tem para nós, assim como Josué circuncidou o povo para entrar em Canaã. É tempo de nós estabelecermos fundamento para que nós possamos entrar naquilo que Deus tem para nós. É tempo de nós estabelecermos fundamentos para nós entrarmos na prosperidade que Ele tem para nós, no relacionamento que Ele tem para nós. Oh, vamos, fale com o Senhor, abra seu coração, fale com o Senhor, abra seu coração. Rialamassou da ramacanda ramassou, rialabacanda ramassou, robecanda ramassaianda lamacaie. Vamos, 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 vamos. Oh, oh, checa la maçã. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Com os teus olhos fechados, por favor. Eu gostaria de saber nessa noite de pessoas que acreditam que tem um chamado, que tem algo de Deus sobrenatural, mas que enxerga na sua própria vida coisas que podem destruir você no futuro, excessos. E quando nós estamos falando de excesso, nós não estamos falando apenas de moralidade, não, mas de ganância, de avareza, de legalismo. Pessoas que têm um chamado, mas acreditam que tem excessos na vida, que precisa ser arrancado, que precisa ser tratado, que precisa ser tirado. Se você entende isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui à frente. Pastor, eu quero arrancar os excessos da minha vida. Eu quero tirar os excessos da minha vida. Eu quero tirar os excessos da minha vida. Não pense em ninguém. É a sua vida, não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com ninguém, só saia do seu lugar. Eu quero que os excessos sejam tirados da minha vida. Eu quero que os excessos saiam da minha vida. Venha para cá, aqui tem mais espaço. Aqui tem mais espaço, vamos lá. Oh! Rialamassou, decandaramassalamandaralamacandaramasou. Isso.
abra seu coração. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Isso, abra teu coração, abra teu coração, abra teu coração, abra teu coração. Pega suas mãos, pega suas mãos. Deixa as pessoas que estão aqui à frente, pega suas mãos. Deixa o Senhor tocar na tua vida hoje. Deixa Ele arrancar alguns excessos que estão na sua vida hoje. Às vezes excesso de autoridade, que é autoritarismo, excesso de exposição, que quer chamar a atenção, excessos que podem destruir as nossas vidas. Eu quero que todos os excessos na nossa vida sejam arrancados pelo poder de Jesus Cristo, e todo excesso seja arrancado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma igreja geracional, uma igreja geracional, uma igreja geracional. Com os teus olhos fechados, por favor. Eu já vou passar o microfone, por favor. Sopra, sopra,
Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Sopra, Espírito Santo, sobre este lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre esse lugar. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Uma dimensão maior, uma fome maior, uma paixão maior, um desespero maior. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus. Olhe para mim, olhe para mim. Você sabe qual foi um homem na Bíblia que demonstra isso que eu preguei sobre excesso, com um chamado tremendo? O nome dele era Sansão. Ele no espírito era o cara. Levava a porta da cidade no peito. Com a queixada de jumento ele matava 1000. Matava um leão. Mas o excesso que tinha na sua alma fazia ele deitar no colo de Dalila. Porque os excessos não estão no nosso espírito. No espírito nós fluímos. Era assim que Timóteo era. No espírito a gente flui. Mas o problema é a nossa alma. Quando a gente deita, pega o celularzinho e os esqueminha. Sansão era assim. Possuído no espírito era o cara, mas deitava no colo de Dalila. Um homem que nasceu com um propósito e terminou como um palhaço. Como um palhaço? Terminou animando a plateia. Porque Dalila não mata, ela põe para dormir. O que mata vem depois. Não mata. Tem coisa na nossa vida que não mata. O que mata vai vir depois. Eu não vou terminar como um palhaço. Eu não vou terminar animando plateia. Eu não vou animando plateia. Você está entendendo? Os excessos não estão no nosso espírito, está na nossa alma. Faça o que você tiver que fazer. Procure alguém. Cuidado, cuidado, cuidado. Você pode estar à beira de um labirinto. Cuidado. Corra. Procure alguém. Procure alguém. Abra o teu coração e diga: me ajude. Me ajude. Faça isso correndo. A primeira coisa que fizeram com Sansão foi tirar a visão dele. Vocês recebem essa palavra? Vamos aplaudir o Senhor. Pastor Lucas, por favor.